Bom dia, colegas, bom dia, Descomplique. Estamos aqui para mais um encontro para nossa manhã produtiva. Então vão entrando. Adoro Mari sendo uma das primeiras. Mari, Glaucia, vocês estão? Ana Luísa, Tati, sejam muito bem-vindos. Que legal, pessoal. Dá só um tempinho para vocês irem entrando. Leandra, bom dia. Leandra, muito querida também. Gente, super bacana dividir as manhãs com vocês. Lia das antigonas também. Tem gente aqui das antigonas, da antiga média, tem gente de tudo, tem gente nova, todos são bem-vindos. Que legal. A imagem pra vocês hoje tá bacana? Contem pra mim, porque ontem tava ruim. Depois me digam aí. Gente, tem que falar isso, tô com uma baita afta na língua. Então eu tô com dificuldade de falar e não sentir dor. Tá distorcida de novo, Leandra. Gente, socorro. O que esse Instagram fez comigo, hein? Ontem tava assim também. Paciência, não vou dar pra vocês entenderem o que tá acontecendo, né? Mas tá estranha, tá alargada, né? Tá esticada pro lado, Não sei o que tá vendo, meu povo. Enfim, tô justificando aí minha afta bizarra pra poder justificar que eu tô falando esquisito hoje. Então vocês não me estranhem, um pouquinho repuxada, mas dá pra ver? Que bom. Também tá estranho. Tá estranho pra todo mundo, gente. Eu não sei o que eu arranjei com esse Instagram aqui. Eu vou ter que pegar e fuçar ele depois pra ver se eu futuquei demais em alguma coisa. Que eu futuco muito no Instagram pra ver novos recursos, pra ver um monte de coisa. Aí na gravação final fica boa, porque pra mim tá bom, Ana. E eu gravo o meu, né? Então, por isso que fica bom. Pessoal, vocês já são antigos aqui, já sabem, né? Clica no aviãozinho e manda para um monte de amigos chamando para vir, tá? Eu sei que é chato isso, mas isso ajuda o Descomplique a crescer. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Lidando com reclamações. Essa coisa chata que é a reclamação, que ninguém gosta de receber reclamação, né? Mas a gente tem que falar sobre isso até pra gente saber como se portar, como agir diante de uma reclamação. Primeira coisa que a gente tem que falar é que eu vou falar sobre 5 coisas, vou citar 5 coisas a serem feitas ou dicas para vocês conduzirem as reclamações. A primeira delas isso serve tanto para você quanto para toda a sua equipe, porque quando a gente fala de reclamação, não necessariamente o paciente reclamou com você. Ele pode ter reclamado com a recepcionista, reclamado com a faxineira, enfim, com alguém. Então, tudo que eu vou falar hoje, as 5 coisas, elas servem para qualquer profissional do seu consultório. Então, vale a pena depois você pedir a sua equipe, a sua secretária, para assistir essa live. Ou você anotar tudinho e passar as orientações para a tua equipe, tá? Gente, tá muito ruim falar sem beliscar afta. Putz. Mas vamos lá, vamos que vamos. Só vou parar umas horas porque segunda vez que eu tô com uma afta tão gigante. Desculpa desabafar, mas a gente tá entre amigos, né? Bem na lateral da língua. Enfim. Primeira coisa das 5. Mantenha a calma. Não é aquele manter a calma do seguinte. Tá uma confusão, paciente reclamando, queixa e você... Calma, falando baixinho. Não é essa calma que eu tô dizendo. Eu tô me referindo à calma interna. Mantenha-se calmo para que você consiga de forma bem fria, de forma racional, lidar com aquela situação. Quando a gente está pensando de forma emocional, deixando as emoções tomarem conta, a nossa capacidade de julgamento ela é menor, a nossa capacidade de raciocínio ela é menor. Então, neste momento que ninguém gosta de ter reclamação, é um momento desagradável para qualquer pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma interna, para que daí você consiga pensar no que vem a seguida. Ai, Clara, mas é muito difícil manter calma no momento de reclamação, eu fico nervoso, eu fico trêmulo, eu quero debater, eu quero me defender o que aconteceu. Treine. Tudo na vida é treino. Você sabe correr uma maratona? Provavelmente quem corre não sabia anos atrás. Aprendeu treinando. Como que você pode estimular o treino disso no seu consultório? Marque reuniões, faça dinâmicas com a sua equipe
e simule reclamações. Peça uma secretária para fazer o papel de paciente e a outra o papel da secretária. E você vai estar reclamando, identifica de repente quais são as reclamações que vocês tiveram no último ano e lista essas reclamações. Até para você fazer uma análise crítica, né, do que foi. É importante a gente ter um controle do que foi reclamado. E também para fazer essa dinâmica. Uma delas vai estar reclamando e a outra vai estar agindo. Como que ela vai se comportar? Então treina a tua equipe em reclamações, o que deve ser feito, o que não, e depois coloca eles para treinarem. O treino vai fazer com que, quando aquela eventual situação acontecer, se ela acontecer, a tua equipe já vai estar preparada. A questão emocional já vai estar mais tranquila porque ela já praticou aquilo. Então pensem a respeito. O treino ajuda a ter essa paz, essa calma interna para conduzir uma reclamação. Então isso é a primeira coisa que a gente está falando, tá? De tudo que eu vou falar, as 5 coisas de reclamação, a primeira delas é: mantenha a calma interna para que você consiga agir de forma racional diante daquela situação. Então isso é a coisa 1. Vocês depois também, gente, eu vou falar aqui as 5 coisas, vocês podem mandar, se quiserem, relatos de reclamações que vocês já tiveram e que vocês queiram dicas. O que eu podia ter feito? Pra gente tentar aqui também, agregar mais qualidade à live. Tá? Fiquem à vontade aí. Pensem aí numa reclamação que vocês tiveram que conduzir no consultório e dividam comigo. Então, primeira coisa, mantenham a calma. E não é a calma, volto a falar, com o paciente, é a calma interna. Segunda coisa, desvincule você, né? Você, pessoa, de você, profissional, da estrutura, do consultório. Aquele paciente, ele não está reclamando da Daniela que tem 1,70 m, que tem cabelo castanho. Não, ele está provavelmente reclamando de algum serviço que não foi adequadamente oferecido para ele. Então, quando você também desvincula você daquele contexto, daquilo que ele está reclamando, você identifica que o problema não está em você. Na verdade, você pode ser um instrumento para ajudar a resolver esse problema. E esse paciente, ele tem que reclamar a alguém. E esse é uma travadinha aqui. O celular querendo atualizar na hora da live. Só pode ser brincadeira, né? Tô colocando o quentinho aqui na... Esse paciente, ele tem que reclamar com alguém. E de repente ele reclama com você porque você foi a primeira pessoa que apareceu na frente dele. Ou você ou alguém da sua equipe. É importante passar isso para eles. Então não quer dizer que o paciente esteja reclamando de você, dos seus trabalhos. Até pode ser o caso. Existem situações em que o paciente está reclamando do trabalho daquele funcionário, daquela pessoa que não foi educada, que não foi solícita. Aí sim é uma reclamação pessoal. Mas na maioria das vezes não é uma questão pessoal. É uma questão pontual ali que incomodou e que ele tem que repassar para alguém. Então separe a sua pessoa do contexto que ele está reclamando. Por quê, gente? Quando a gente... Quando pontuam alguma coisa, nossa, quando fazem alguma crítica, te ajudaria, tô falando com esse... Que judia... Lê, a última vez que eu tive essa afta, ela durou 1 semana mais ou menos. Cara, eu falei, Cláudio, médico é fogo, né? Tô com lúpus. Na época eu tava com uma artrite. Melhorou, mas eu fiquei um tempão com uma artrite na interfalangiana distal. Acordava com o dedo rígido e depois ia melhorando. Aí fiquei com isso um tempão, depois abriu quase uma úlcera na língua. Falei, Cláudio, tô com lúpus, cara. Pô, úlcera oral. Artrite, pô, o fato é que melhorou, mas demorou 1 semana. Se eu ficar quieta 1 semana, eu não aguento. Então, é melhor eu me acostumar. Mas eu tô justificando porque eu tô sentindo que tá saindo errado algumas coisas aqui. Enfim, de repente nem dá. Tô meio babando aqui porque eu não tô conseguindo fazer o movimento bem. Enfim, parênteses fechado. Clara, já ia falar pra você usar mood. Meu Deus, querida. Então, gente, olha só. A questão do mantenha a calma interna. Não leve pro lado pessoal, tá? Tente, da forma que puder, se juntar ao paciente. Não se juntar colocando lenha na fogueira, não é isso.
mas o paciente, ele só vai se abrir com você, ele só vai fazer realmente te dizer o que aconteceu, o que está acontecendo para ele ter essa insatisfação, se ele sentir que você está do lado dele. E não vai ser você tentando logo se defender, você tentando logo colocar uma barreira entre você e já dar desculpa. A pior coisa que pode acontecer diante de uma reclamação é você encher o paciente de desculpas, tá? Eu tava falando, agora eu me lembrei, eu parei para falar da língua. Quando eu falei para não levar pro lado pessoal, é o seguinte: quando a gente, como pessoa física, né, sofre uma crítica, a gente tende a ficar abalado emocionalmente, a gente começa a se justificar, a gente realmente se abala. Então, quando você identifica que a queixa não veio pra você, não é porque você não teve educação, porque você não teve tato com aquele paciente, a crítica veio, a reclamação veio pela estrutura, pelo atraso, alguma coisa que fugiu ao controle seu ou da sua equipe, fica mais fácil pra gente lidar com essa queixa, com essa reclamação, tá? Então, dentro dessa situação de não levar pro lado pessoal, tem que se juntar ao paciente. Uma coisa que a gente pode fazer na hora da reclamação é usar e abusar da programação neurolinguística, né? O que significa isso? Existe uma coisa chamada assemelhação, tem um outro nome também que eu falo muito e acabei esquecendo agora. Você se equiparar, fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Você se equiparar com assemelhar, gente, pronto. Você se assemelhar com o que aquela pessoa está fazendo. Isso pode ser tanto em gestos quanto em fala. Então, não é uma imitação. Similaridade, Mariana, isso aí. Assemelhação, é isso mesmo que eu queria dizer, e similaridade. Obrigada, pessoal. Você se assemelhar àquela pessoa, espelhamento. Gente, vocês são ótimos. Cada uma deu o nome aí, ó. Ótimo. Tudo isso resume o que eu queria falar. Espelhamento, raporte, empatia, similaridade, ótimo, ótimo. O que eu queria falar realmente era espelhamento de ações. E o espelhamento, ele não é imitação. Não é porque a pessoa cruzou o braço que você cruza o braço. Não é uma imitação. A gente fala como se fosse uma dança. Uma dança, as duas pessoas, elas não têm um equilíbrio ali, elas não estão em sintonia. É isso que a gente busca quando a gente está falando de programação neurolinguística, de espelhamento. Então, o teu paciente, quando ele vem reclamar, você pode espelhar o que ele está fazendo. Então, se ele fica de pé, não fica sentado, fique em pé também naquele momento da reclamação. Olhe no olho, alinhe o olhar. O paciente cruzou a perna assim, você pode cruzar a perna de lado. Tenta, isso, gente, é um trabalho que é feito de longo prazo, né? Esse espelhamento a gente pode praticar no nosso dia a dia. Então eu recomendo que vocês pratiquem com os familiares, com os amigos. Tentem ler as pessoas pelos gestos. A gente, quando tem um amigo, quando tem alguém que a gente conhece há muito tempo, a gente fala, né? Nossa, conheço aquela pessoa no olhar. E é mais ou menos isso mesmo. A pessoa, ela cruza o braço, faz assim, você já sabe o que ela tá pensando. Se ela tá batendo o pezinho, você, putz, olha lá, tá de saco cheio da situação. Mas não são só os seus amigos que podem te dar essas dicas, né? Essas dicas corporais, comportamentais. Até um desconhecido pode, só que isso também exige prática, essa prática da leitura, né? Para você identificar o que as pessoas estão querendo mostrar com as suas ações. Então, com esse paciente, você pode mostrar que tá do lado dele, também fazendo uma coisa que quando ele falar a queixa dele de repente, você pode pegar e fazer um pequeno resumo dessa queixa. Então, ele reclamou que teve um atraso que impediu ele de chegar em outro médico, isso é um absurdo, vocês não cumpriram o horário. Pô, o problema é horário. Tente mostrar pra ele que você entendeu o que ele falou. Então, você pode, na sua frase, falar, bom, tô percebendo que o grande problema foi em relação ao horário, né? Vamos saber um pouco mais sobre isso. Tenta usar a palavra que o paciente usou como um grande problema na tua frase. Nesse momento, você mostra para o paciente que você entendeu qual foi o problema, o que tirou ele do sério e que você tá ali junto dele. Então, tente se colocar junto do paciente. Não logo de cara, não vai se justificando. Antes, aproveite o que o paciente tem para te sinalizar. Aproveite o que ele tem para reclamar. A reclamação, gente, eu falo que é como se fosse um auditor. A gente contrata, né? Eu trabalhei no laboratório anos na Fiocruz, que era contratado no serviço de auditoria.
Então o auditor ia lá para dizer o que estava certo, o que estava errado, ficava lá uma semana com a gente, olha, só Jesus na causa, aquela semana era a pior do ano. Então, só que ele terminava o trabalho dando um relatório de tudo que tinha que mudar, de tudo que tinha que ser reajustado, do que não estava bom, desde limpeza até a organização de armário, ele fazia uma auditoria de tudo. Eu costumo dizer que o nosso funcionário, ele é um auditor que não cobra nada. Ele, na verdade, está ali usando dos nossos serviços e a opinião dele é muito importante. Então, a gente incentiva pesquisa de satisfação, já expliquei aqui para vocês como é que faz. Eu recomendo que a gente sempre dê voz para o paciente. E muitas vezes o paciente ele elogia e tal. Se o paciente está querendo fazer uma reclamação, dê ouvidos ao paciente. Essa é a terceira coisa que eu vou orientar que vocês façam. A primeira, então, foi mantenha calma interna. A segunda, não leve para o lado pessoal. E a terceira, ouça o paciente. Ouça a reclamação. Tente entender o que aconteceu, o que motivou a tamanho desconforto para ele. Muitas vezes, gente, vocês vão perceber que o problema não é nem o problema. É o paciente que não está num dia bom, é o paciente que... Muitas vezes o problema não está em você e na sua equipe, está no paciente. Só que você só vai saber disso se você der ouvidos ao paciente, parar para ouvi-lo. Porque do contrário, se você antes de ouvir o paciente já começar a querer se justificar, a dar desculpas, você está dando desculpa sem nem saber o que de fato incomodou o paciente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando, que aí eu só vou marcar onde eu parei, que a gente dá continuidade. E quando o paciente reclama de algo da secretária e ela diz que não é verdade, como verificar o fato? Bom, Isabela, isso é um grande desafio, né? Você vai precisar tentar recolher as informações como você conseguir. E do contrário, o paciente disse uma coisa, que eu entendeu uma coisa, a secretária disse que não falou uma coisa. Se você tenta averiguar e não consegue identificar o que de fato aconteceu, você precisa conversar com a sua equipe que o problema, independente de qualquer um, está nela. Porque se o paciente não entendeu o que foi dito, se a comunicação foi prejudicada, a gente falou sobre isso na live com a Mari Fontes, com a jornalista. A importância de uma comunicação assertiva. Se você se comunica e a pessoa entende errado, a culpa não está na pessoa que entendeu errado. Culpa é uma palavra muito forte, eu não gosto muito de usar, mas enfim. A responsabilidade não está em quem entendeu errado, está em quem se comunicou e não foi, de repente, de uma forma tão clara. Então, diante dessa situação, o paciente reclamou, a secretária diz que não é verdade, você não conseguiu identificar de fato o que aconteceu. É importante saber se aquele paciente é aquele paciente que reclama de tudo, tá? Eu já tive uma paciente, gente, eu lembro perfeitamente. As secretárias, elas já estão meio que treinadas a fazer leitura dos pacientes, né? Pô, tem os pacientes que amam falar, conversar na recepção, já ficam lá super enturmados, então você já sente que é um paciente mais leve. E tem pacientes que já são mais reclusos, já estão mais cri-cris, e elas já entendem isso até para alinhar o que o paciente permite ou não. Conversar, respeitar o silêncio, enfim. E aí chegou uma paciente que na ocasião ela reclamou de tudo. Ela reclamou quando ela chegou do cheiro da recepção. E ela foi reclamando ininterruptamente de milhares de coisas. E as meninas já me avisaram. Doutora, a paciente fulana que vai entrar, fique atenta, reclamando de várias coisas. Já me sinalizaram. E na consulta foi a mesma coisa, gente. Ela reclamou desde eu chamar ela de senhora, que foi uma grande gafe, mas ela realmente era bem mais velha e minha mãe me criou me beliscando. Eu falava que alguém era você, minha mãe beliscava, então eu tenho um hábito péssimo de chamar as pessoas de senhora até hoje, senhora. E daí ela criou um climaço, era um absurdo eu chamar ela de senhora, ninguém nunca tinha chamado ela de senhora, nem os filhos, os amigos do filho. Eu na mesma hora me pedi desculpa, e aí eu até brinquei e falei, nossa, desculpa, eu sou roceira. Na roça, sabe como é que é, né? A gente acaba tendo um respeito muito grande por qualquer pessoa. Então, tentei jogar assim na gracinha, tentei me colocar numa situação inferior, mas foi bem difícil de conduzir aquela consulta. Mas eu já percebi, desde o início, que era uma paciente com perfil reclamador. Então também, Isabela, tenta identificar se essa paciente aí que está dizendo que teve uma reclamação e que não está alinhado com o que a secretária disse. De repente, coitada da secretária, é uma paciente como essa, tá? Que reclama de tudo, que não entende nada, que faz questão de
tente identificar o perfil também, tanto da sua secretária quanto o dessa paciente que está vindo reclamar. De forma geral, aquela máxima que diz o cliente tem sempre razão é uma verdade, né? A gente está trabalhando, oferecendo os nossos serviços para atender ao cliente, tá? No nosso caso, atender o paciente, mas ele não deixa de ser um cliente nosso. Então, gente, a gente tem que se preocupar sim com o que o paciente acredita que ele teve de entrega, o que ele achou do nosso atendimento. Então, no fundo, se ele não está satisfeito e se isso é uma constante no seu consultório, uma coisa é você atender 100 pacientes por mês e 99 saírem satisfeitos, achar que está tudo maravilhoso, funcionando muito bem, e só um reclamar. Ah, tá uma estatística aí boa. Outra coisa é a maioria dos seus pacientes reclamarem, ou desses 100 pacientes, sejam 5 reclamarem da mesma coisa, 2 reclamando da mesma coisa. Poxa, será que esse paciente não tem razão? Vamos rever o que está acontecendo, rever o processo que está levando aquilo. Então a reclamação, ela funciona também, é como eu falei, uma auditoria para a gente melhorar os nossos serviços, tá? Eu só penso em Crohn, Ana Luísa, quem puxa sardinha. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, meu intestino tá bom. Tratamento não funcionou, espelhamento, falaram a dica. Sou médica em Biomanguinhos. Ai, Leida, que legal. Eu trabalhei no IPEC, que tem mais IPEC, né? Agora é INE, se eu não me engano. Trabalhei lá 6 anos. Foi 6 anos. A Ana, repetir o problema em voz alta ajuda a pessoa a formular melhor a reclamação também. Mostrar que a mensagem foi de fato transmitida. Ana Luísa, além disso, né, ela consegue entender, ela fica bem claro para o paciente que você entendeu, né, que você compreendeu a queixa e muitas vezes quando você, na verdade, essa repetição do problema pode vir com uma forma de interrogação. Então, você está realmente o que está te incomodando, eu percebo que o que está te incomodando é a questão do atraso, né? Você pode fazer uma pergunta, porque algumas vezes, não é muito difícil que isso aconteça, o paciente recua. Nesse momento, ele já sente abertura para falar até alguma outra coisa que incomodou. Ah, sim, foi o atraso, mas poxa, meu dia começou muito ruim, tá tudo atrasando hoje, eu tô num péssimo dia, eu acho que não devia ter levantado. Algumas vezes o paciente confirma, né, que o problema foi o atraso, mas ele já te sinaliza que tem outras coisas além disso, que não é só o atraso. É que é o atraso que, de repente, já até era uma coisa esperada, nem foi tão grande, porém, ele já não vem num dia muito bom. Então, quando você coloca o principal ponto do paciente na sua frase com uma perguntinha bem sutil, não é interrogando, tem certeza que foi o atraso. Não é isso, gente. É tentar tornar de forma bem sutil com o finalzinho de uma pergunta. Muitas vezes o paciente usa essa possibilidade de te responder para ir além, para falar sobre o problema, que é o terceiro ponto, né? Dar voz para aquele paciente que está reclamando. A Giza, eu como secretária já tive uma reclamação por ser muito simpática no consultório médico. Fazer o quê? Eu não desconfio, Giza, eu acredito. Porque tem de tudo, né? Tem pessoas que não estão acostumadas, gente. Hoje em dia a gente vê pessoas sendo gentis. Eu não sei vocês, mas quando a gente encontra alguém muito gentil, o que tem vezes a gente fala? Caramba, que pessoa educada, né? Que gentileza. Hoje em dia, a gentileza, a educação, a cordialidade, muitas vezes elas assustam, né? Elas surpreendem, não é assustam, mas elas impactam. Porque a gente está acostumado a ter acesso a serviços e a pessoas que estão muito no automático, que não te olham, que não te entendem. Então, a Giza ser muito simpática e ter reclamação, eu não desconfio não, de verdade. Nós achamos que o feedback é a chave para essa situação. Exato. A Leandra, tenho uma certa dificuldade com as reclamações, pois não deixo minhas secretárias resolverem sozinhas, sempre me meto. E ainda não tive feedback negativo disso, pois eu sempre resolvo, mas te sobrecarrega. Eu entendo, Leandra. Sobrecarrega porque centraliza em você. Assim, isso é super comum e justificado porque você tem um carinho, um zelo muito grande pelo seu negócio, né? E você tem a certeza que, né, você vai fazer com todo o amor e carinho para resolver aquela situação da melhor forma. Mas aos poucos, tente identificar
os níveis, né, de reclamação. Aquelas reclamações que são mais impactantes, que são mais representativas, deixa contigo. As que forem mais simples, mais triviais, vá delegando para a tua equipe. E eu sei que você faz reunião regular, eu tenho noção disso. Nessas reuniões, tente identificar, gente, teve alguma reclamação? Faz um livro, de repente, de reclamações. Tudo que for feito de reclamação, desde as mais simples até as mais pesadas. Registra. Peça a equipe para fazer isso, não como um dedo duro, não, mas para vocês conseguirem nas reuniões verem, ó, essa semana a gente teve alguma reclamação? Ah, teve tal coisa da fulana que foi resolvida dessa forma. Até para vocês criarem mesmo um protocolo de resolução de reclamações. Tá, Leandra? Mas é justificado que você centralize. Porque a gente, quando quer que tudo dê certo no nosso espaço, a gente tende a pegar os incêndios e concentrar na gente. E a reclamação é um pouco um incêndio, né? Então vamos lá. Mantenha, tô recapitulando o tempo todo, né? Para quem entrou, ficar atento. Mantenha a calma interna, não leve para o lado pessoal, dê ouvidos, dê atenção para o paciente, para o que ele quer te falar. Descubra o que de fato deu errado, tente entender os detalhes daquilo. E, gente, diante de uma reclamação, uma outra coisa até que uma de vocês falou, o raporte, né? A gente pode assemelhar a voz. Diante de uma reclamação, o paciente está lá num tom um pouco mais alto. Muita gente acha que se falar calminho, baixo, isso vai acalmar a situação. Não vai. Muitas vezes isso vai instigar mais ainda o paciente, porque ele vai estar achando que você não está dando urgência necessária, que você está sendo condescendente com o que ele está falando. Então, oriente a sua equipe, os seus colaboradores a, diante de uma reclamação, um determinado tom de voz, não iguale, mas se aproxime num tom abaixo. Esse tom abaixo, ele traz uma urgência. Ele mostra para o paciente que você também não gostou daquilo que aconteceu e que você também está ali com ele para ajudar a resolver. Agora, se você vai num tom muito baixinho, ele entende que você não deu a mínima importância, porque quando a gente se importa, a gente se exalta, né? A gente se posiciona, a gente traz energia para nossa voz. Então, assemelhe a mesma energia do paciente, só que um tomzinho abaixo, tá? E também não dá para você se exaltar e querer falar mais alto que o paciente, senão vai virar uma briga sem fim e você não vai acalmar os ânimos. Se o paciente estiver num tom muito alto e você se assemelhar para baixo, o que você pode fazer, e isso é muito interessante, é você tentar ir baixando o nível da conversa. Você baixa um pouquinho, o paciente vai baixar, por quê? Essa ideia de espelhar, essa ideia de criar rapport, ela não é consciente. Ela acontece de forma subconsciente. Então isso acontece no nosso dia a dia, diversas vezes por dia, a gente não está racionalizando que a gente está se assemelhando com o outro. Então, uma vez que a sua equipe tente colocar um tom abaixo, oriente que ela sempre tente trazer essa paciente para um estado de maior calma. E não vai ser criando discrepância, não. Vai se assemelhando e tentando descer esse tom. Isso é um exercício, não é algo, gente, que você vai orientar e a pessoa sagazmente vai fazer em uma vez. Até pode ter algum aí prodígio que, enfim, faça de forma muito certeira, mas isso é treinamento mesmo. Por isso, simule, como eu falei, dinâmicas de grupo, para que vocês consigam criar essa habilidade. A Leandra, livro de reclamações, amei, colocando em prática semana que vem, porque essa tá de férias. Ah, Leandra, por isso que você tá assistindo, né, danadinha. Bem que eu vi, Leandra voltou a trabalhar, parou de assistir as lives, mas eu super entendo, a gente tem que trabalhar mesmo e o Descomplique tá aqui para incentivar cada vez mais o trabalho. Então, gente, terceira coisa é tentar descobrir o que aconteceu, tá? Deixe o paciente falar o máximo possível. Muitas vezes, como eu disse, o paciente ele precisa só desabafar. E muitas vezes o desabafo, o que tirou ele do sério hoje, foi o marido que acordou e que tratou a paciente mal e que ele, de repente, ontem não cumpriu uma coisa que precisava ser feita e hoje vai sobrecarregar ela. Então, de repente, o problema não está em vocês. Pode estar. E aí você vai descobrir isso ouvindo a paciente. Se a paciente está com outros problemas e descarregou em vocês, que eu até acredito que é o que acontece na maioria das vezes, você vai conseguir trazer calma para aquela paciente conversando com ela,
buscando diminuir o tom, acalmar os ânimos dela, oferece um chá, oferece sentar para conversar. Muitas vezes o que o paciente precisa para acalmar uma situação de reclamação é ser ouvida. A gente no nosso dia a dia está acostumado a reclamar de alguma coisa e antes de reclamar, alguém já está bolando uma resposta, né? Então, quando a gente é ouvido, a gente já entende que ali não é, porque ali aquela pessoa está preocupada em ouvir o que eu tenho para dizer. Ela realmente está interessada em entender o que houve de problema. Uma dica, quando a pessoa estiver conversando com você, tente parar o seu diálogo interno. O que é o diálogo interno? Eu posso estar fazendo aqui a live e vocês já estarem assim, nossa, eu vou usar isso, tal dia. Como a Leandra falou, eu vou colocar isso em ação. Nesse momento que a gente está aqui fazendo essa live, não tem problema algum vocês estarem já pensando no que vão fazer. Isso é ótimo, vocês estão tentando colocar em ação. Só que no momento que vocês estão com um diálogo interno funcionante, o poder de ouvir de vocês é reduzido. Então, diante de algumas situações, tente zerar esse diálogo interno. Tente parar de pensar mesmo, problematizar aquela situação. A pessoa está reclamando. Para de tentar, nesse primeiro momento, dar uma desculpa. Zera esse diálogo interno e se concentre absolutamente em ouvir, tá? Você vai ouvir com muito mais qualidade o que aquele paciente está te dizendo. E quando você ouve, foi como eu disse, você consegue alinhar o que realmente incomodou para o paciente. Você consegue mostrar para ele que você, de fato, está ali presente para o que ele está te reclamando. Gustavo, eu fiz um livro de reclamações interno, somente para avaliar os problemas e oferecer um melhor atendimento. Que legal, Gustavo! Nossa, deve ter funcionado super. O que você achou? Coloca pra gente aqui o seu relato. Você acha que foi bacana? E é bom para você rever esse livro com a equipe, né? E de tempos em tempos ver a evolução. Tal queixa existia lá no início do ano, mas agora já não existe mais. A gente melhorou. Então isso serve para vocês como um termômetro, né? Da evolução mesmo. Questionário digital. Olha só, vamos combinar de fazer uma live sobre pesquisa de satisfação, tá? Mami Care Baby. Depois me fala seu nome, porque eu gosto de falar vocês pelo nome, que é outra coisa importantíssima, tá, gente? Eu não falo em relação ao máximo de perguntas. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos marcar uma live sobre isso pra gente não fugir muito, combinado? Depois me fala seu nome, Mami Care, por favor. Eu gosto de saber o nomezinho de vocês. Pesquisa de satisfação. Tô anotando aqui, pra gente poder fazer uma live só sobre isso. Mariana. Mariana, nome da minha irmã. Adoro esse nome. Polone. Eu comecei essa semana, inspirado em vocês. Então tá ótimo, Gustavo. Depois você me conta como que foi a evolução disso, o que você achou. Margarita, você acha importante retirar o paciente da recepção para abordar a reclamação? Margarita, se possível, sim, tá? Se possível, se você tiver um outro espaço que você consiga chamar o paciente para tentar acalmar aquela situação, eu acho válido, sim. Se você tiver outras pessoas na recepção, né? Se seu consultório só atende você, se você naquele momento não tem ninguém na recepção, você pode fazer inicialmente a conversa ali, até para o paciente não entender que você quer esconder a reclamação, tá? É importante que isso fique bem claro também. Tem pacientes que estão tão irados que eles querem quase que dar uma palestra, né? Se tiver mais público ainda melhor. Então nesse momento, se você chamar ele para ir para uma sala, ele pode ficar, tá querendo esconder, ela não vai dar importância para minha reclamação. Tá? Então, até isso é importante que você perceba. De repente, deixe o paciente no primeiro momento expressar a questão dele, se acalmar um pouco e de repente chamar ele para tomar um chá, para sentar de forma confortável para conversar, para que você entenda o que ele está querendo dizer. E fala mesmo, olha, gente, é verdade, eu sempre falo, ser verdadeiro com o paciente é a coisa mais importante que tem e que fala a nosso favor. O paciente fez uma reclamação, olha no olho do paciente e fala, olha, eu estou tão indignado quanto você em relação ao que aconteceu. A gente preza por um atendimento de qualidade, é o nosso interesse total que todos vocês saiam daqui satisfeitos, felizes com o nosso atendimento. Então, você tem 5 minutinhos do seu tempo para me explicar o que aconteceu, para a gente sentar e você conseguir me explicar o que aconteceu e o que eu posso fazer de diferente para que numa próxima vez isso não aconteça mais.
para que nem você e nem outros pacientes precisem passar por isso e que se chateiem como você se chateou? Cara, você falou uma frase que mostrou pro paciente que você tem a mesma urgência que ele, que você se importa com ele. Você disse o porquê que você quer que ele te explique um pouco mais sobre aquilo. Então você se colocou do lado dele. É totalmente diferente de você falar, nesse primeiro momento, já querer entrar em embate, justificar. Cara, justificativas nem sempre são o que o paciente quer. Lembrem disso. Então, terceira coisa, ouçam o paciente. A quarta coisa, na verdade, eu já falei ao longo disso tudo, que é assemelhar a voz, assemelhar o gesto, que é aquela questão do espelhamento. Então, em todo o processo, tente criar essa semelhança, tá? Ganhou o paciente, Mariana? Porque você tem que... Poxa, todos nós, gente, já fomos consumidores. A gente é consumidor em diversos momentos do dia. Eu recomendo a vocês o que eu e o Cláudio a gente faz. A gente vai em qualquer serviço e a gente está sempre analisando. Porque a gente tem a experiência, a chance de 10 vezes ao longo do dia, seja na farmácia que você vai, seja no posto de gasolina, seja na padaria, seja no mercado, seja no salão de cabeleireiro. A gente tem diversas opções, chances de aprender com a relação cliente-fornecedor, cliente-empresa. Então, vamos aprender com o nosso dia a dia. Então, a gente, na maioria das vezes, está com um papel de cliente, não é? Como que você gosta que alguém se posicione em relação à tua reclamação? Tenta sempre se colocar, não no lugar, não naquela coisa, como que eu seria se estivesse daquele lado. Não, como que aquela pessoa, na posição que ela tá, com a cultura que ela tem, com as expectativas que ela veio, o que ela estaria esperando? O que eu esperaria? O que eu sentiria satisfeito dessa situação? Então, tenta explorar essas experiências diárias de cliente, fornecedor, cliente, empresário, cliente, empresa, marca, pra gente aprender, tá? Grace, você sempre tem que se colocar na posição de cliente e paciente para entender. Grace, eu juro que eu não tinha lido sua mensagem antes de falar o que eu falei antes. É exatamente isso. Dando voz ao paciente. Então, a quarta coisa eu já tinha falado, né? Assemelhar a voz, tom mais baixo e tal. E a quinta coisa importante, gente. Digamos que o paciente reclamou alguma coisa que não tá na tua alçada, não tá ali na tua mão resolver. Ou não só resolver. Digamos que ele reclamou, você como médica, de um funcionário que fez a maior confusão em relação à marcação de consulta e que para ele foi uma bagunça, e aí ele tá reclamando do trabalho de outra pessoa da equipe, ou tá reclamando de alguma coisa que depende do trabalho de outra pessoa. Fale com esse paciente que você vai ouviu tudo que o paciente tinha para falar. Olha, eu peço desculpas pelo que aconteceu. Eu agradeço que você tenha tirado uns minutos para conversar comigo, para me explicar o que aconteceu. E agora, com a clareza do que de fato aconteceu, eu vou reunir a minha equipe e eu vou te dar depois um feedback a respeito disso. Eu vou te dar uma ligação, dependendo do que for, né, gente? Você não vai falar isso para qualquer tipo de reclamação. Mas se for uma reclamação de fato importante, algo que tenha tido... um problema mesmo na estrutura do consultório, na sequência das coisas que deveriam acontecer e que não aconteceram. Se for de fato, né, um problema estrutural seu, fale com o paciente, né, que aquilo, você vai trabalhar muito para que aquilo não volte a acontecer e que você vai reunir a sua equipe para alinhar, para dar dizer o que aconteceu hoje, qual foi o impacto que isso teve para a vida desse paciente, e que depois você vai entrar em contato com ele para estar dando enfim, falando com ele ou esclarecendo se precisar de esclarecimento de alguma coisa. E cumpra esse combinado. Se for realmente necessário, ligue para o paciente. Olha, eu tentei levantar aqui o que aconteceu, já identifiquei tudo, olha, foi realmente um dia. E aí você pode não justificar, mas você pode explicar para o paciente o que aconteceu. Olha, eu tô te explicando para você entender, mas isso não tira em nada a nossa responsabilidade pelo mal-estar que a gente te causou. Eu só quero que realmente você entenda qual foi o processo até gerar essa reclamação. E daí você tenta trazer esse paciente para perto de você. Porque, gente, um paciente satisfeito, ele pode ficar calado. Ele pode nem falar bem de você. 10 pacientes satisfeitos, de repente, um dos 10 ali vão falar bem, tá. Agora, minha filha, não tenha um falando mal, porque esse um falando mal,
ele propaga de um jeito assim surreal. E a gente leva, tem algumas coisas clichês, né? A gente leva uma vida para construir um nome, uma marca, e a gente pode perdê-la em poucos minutos. E essa é a mais pura verdade. Porque um paciente falando mal do nosso trabalho, dependendo da influência que ele tem, da rede de amigos que ele tem, do quão ele quer te fazer mal, porque dependendo do mal que ele sentiu que foi feito a ele. Tem pessoas disso, gente, que querem devolver o mesmo mal, vão sair falando mal pra todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado a respeito disso, tá? A Gláucia, claro, você é a luz. Você simplifica a comunicação e você mostra de uma forma leve o que devemos fazer. Que bom, Gláucia! Ah, minha mãe, concorda com a Gláucia. Mãe, qualquer pessoa que vier aqui fazer um elogio, você vai concordar. Quero ver vir alguém aqui fazer reclamação. Você vai bater na porta da pessoa. Muito querida. Ai, gente, hoje eu vou encontrar minha familhinha. Eu vou pra casa dos meus pais passar o fim de semana lá, Dia dos Pais. Então vai a trupe toda. A gente vai, infelizmente, aglomerar, tá? Tô brincando, vamos aglomerar só a familhinha. Só a familhinha que vai se juntar. Mas é por um bom motivo, que é Dia dos Pais, né? Bom, pessoal, falei aqui das 5 coisas que eu queria trazer em relação a reclamações. Eu recomendo que vocês treinem a equipe de vocês nisso, tá? Reclamação, eu volto a dizer, não é nada que a gente goste de falar, não é legal abordar. Mas se a gente tentar aprender até com a reclamação, a gente cresce muito, tá? Então use as reclamações a seu favor. As críticas têm que ser positivas. A gente tem que entender que, como eu falei, o paciente ele é o nosso auditor. É a pessoa que a gente mais quer agradar, que a gente está fazendo o serviço para ele. E olha que bom que ele pode dizer se tá legal ou se não tá. Qual a quinta? Hoje é quinta-feira, Mariana. Me perdi. Qual a quinta? Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, Mariana. Não entendi, eu também me perdi aí. Então tentem treinar. Criem, a gente já teve live aqui de protocolo. Tente elaborar um protocolo de reclamação, lidando com reclamações. E nesse protocolo, escreva as orientações. Ah, qual a quinta dica? Ó, eu que tô perdida. A quinta é dar o feedback. Então vamos recapitular? Mantenha a calma interna. Não leve para o lado pessoal a segunda coisa. Terceira, dê total atenção para o paciente. Ouça. Quarta coisa, tente assemelhar a voz, os gestos. Tente trazer aquela similaridade, a quarta coisa. E a quinta, dê o feedback sempre que for necessário, que for preciso, que for te fazer com que acalme ainda mais aquele paciente. Dependendo do que foi, convide o paciente para voltar ao consultório. Fulano, volte aqui ao consultório, eu gostaria muito de te convidar para vir aqui tomar um café comigo, se for o caso. Para você ter uma nova oportunidade, ter acesso aos nossos serviços, à nossa equipe, sabe? Tente trazer para perto aquele paciente, se for o caso, gente. Mas outra coisa, não noiem também, recado final, com aquele paciente, como eu contei lá no início, que reclama de tudo. A gente tem que também ter a noção do nosso serviço. A gente tem que ter clareza daquilo que a gente oferece que é bom e daquilo que a gente pode melhorar. A gente não pode ser, igual as mães são, acha que tudo tá perfeito só porque é nosso filho o consultório. Não. Seja aquela mãe crítica. Olhe para o seu consultório como algo que tem que sempre que melhorar. O que precisa melhorar, o que tá bom. Então, diante de uma reclamação que não faz sentido, leve em consideração, porque a gente sempre tem que levar em consideração, mas também não seja tão cruel com você e com a sua equipe, com o seu trabalho. Algumas pessoas, elas vão reclamar de qualquer coisa. Então, tente também ler aquela pessoa. A pessoa que reclamou é uma pessoa que está ali querendo ajudar a construir, querendo ajudar a melhorar. Porque, poxa, o paciente foi lá, brigou, reclamou. Você chamou ele para conversar. Ele foi tranquilo, ele baixou a guarda, você entendeu que ele realmente tá falando ali porque ele quer ter o problema resolvido, mas também que ele quer fazer com que as coisas melhorem, com que as coisas se resolvam. Ótimo! Tem pacientes que querem criar conflito. E desses pacientes, gente, vocês vão entender de repente da pior forma, só passando por isso, para ver que alguns pacientes não vão aceitar a conversa, eles só querem reclamar. E tudo bem, de repente eles, quando você perguntou se era aquilo mesmo, eles viram que não era. Que o problema é que o filho tá dando muito aborrecimento,
que a pandemia tá um caos e que ele tá muito estressado, e aí ele viu que ele mesmo não foi justo com você, mas ele é orgulhoso demais pra voltar atrás. Então, tente e só treinando, só observando que a gente vai conseguir melhorar essa questão de reclamação, tá? A Mariana, mas sabe, eu penso que se o paciente for irônico, fizer escândalo, não é meu público-alvo. Pede desculpas e tal, mas nem quero que venha. É mais ou menos isso, Mariana. Eu vou te contar que essa paciente, né, que reclamou de tudo, do cheiro, que brigou porque eu chamei ela de senhora, ela brigou mesmo, tá? Ela brigou mesmo, ficou muito crítico o clima. Eu tinha feito, como eu faço na consulta, o planejamento de tratamento, né? Eu, no final, disfarcei e eu nem entreguei o planejamento para ela, simplesmente porque eu não queria fazer preenchimento, botox. Na época ela queria fazer, a gente tinha planejado, eu tinha planejado microagulhamento. Você imagina microagulhar uma paciente dessa? Não mereço isso, tá? Não mereço. Então eu nem dei, ela não pediu o planejamento, eu não dei, ela nem marcou com retorno e, gente, ok, fiquei em paz que o problema naquele caso ali foi de energia. Nossa energia não bateu com espaço, sei lá, né? E tudo bem. Quero paz pra minha vida e pessoas tranquilas. Exatamente, Mariana, exatamente. A Eneida, tem alguns pacientes que reclamam na recepção e depois entram cordeirinhos, nem falam o que aconteceu lá fora. Isso é o mais comum de acontecer, né? Bárbara, querida, a Eneida tem que fazer muita meditação. E é isso mesmo, Eneida, é isso mesmo. Eu tô lendo um livro que eu tô amando, gente, amando, que é um livro de um agente. Depois que terminar esse do Quem Pensa Enriquece, eu vou trazer esse que eu tô lendo pra gente debater. Ele é de um ex-agente do FBI que negociava com assaltantes, que fazia parte da negociação, e ele escreveu um livro. Então ele fala muito da negociação, da relação com o outro em momentos de tensão. Ele vai descrevendo algumas coisas que eu falo, Jesus, como que a gente tem que manter mesmo o nosso equilíbrio emocional? A nossa emoção, ela atrapalha em todas as situações, gente. É engraçado falar isso, mas é verdade. No nosso relacionamento pessoal, você tá ali na emoção, você briga mais, você fala mais bobagem. Então, sempre tentar levar as coisas para um momento de calmaria é a melhor resolução, né? E a gente manter a nossa calma, que foi o item 1 que eu falei, a nossa calma interna, é o grande desafio. Por quê? Ninguém gosta de precisar ou de lidar com reclamações, né? E se essa paciente tivesse pedido dinheiro de volta, claro, você teria como agir. Eu não daria não, Mariana. Não. Ué? Minha filha, aí a gente ia ter problema. Por que dinheiro de volta? Você veio querendo um serviço. Eu consultei ela, eu passei uma prescrição. Não, meu horário tem um custo disso, ué. Qual o motivo? Aí nesse caso, Mariana, porque senão, se a gente também abre muito a situação, né, abre muita perna, digamos assim, bem vulgarmente falando, o paciente abusa, cara. Não, ela fez a consulta, exatamente. Ela fez a consulta, dediquei mais de 1 hora a ela. E foi a 1 hora mais cansativa do meu dia. Porque foi aquela 1 hora mais desgastante. A pessoa com uma energia péssima, entendeu? Tem paciente, gente, que eu fico 1h30. Eu não percebo que eu fiquei. A gente bateu mais papo, minha vontade é de continuar, levar a pessoa para um café e continuar batendo papo com ela. De tão querida que as pacientes são. Então, quando eu encontro uma paciente muito fora do padrão, eu respiro fundo e eu falo, ok, Deus, tem que ter uma ou outra fora do padrão e é a vida, né? Não pode ser tudo perfeito. Só que pera lá, nosso tempo tem um custo, né? Como lidar com aquele paciente que marca e desmarca 1000 vezes? Tassi, sabe o que você faz com esse paciente? Lista negra. Esse paciente vai ficar numa listinha negra que não tem mais horário para ele. E é assim. Assim a gente vai, gente, selecionando os nossos pacientes. O paciente seleciona o nosso trabalho e nós também podemos selecionar os nossos pacientes. Aquele paciente que marca uma vez, tem uma intercorrência, desmarca. Marca 2, tem um problema, desmarca em cima da hora. 3, desmarca em cima da hora. Meu filho, você não está priorizando o meu trabalho, os anos de estudo, toda a minha capacidade técnica, o meu esforço, meu amor pelo que eu faço. Então você não vai falar isso para o paciente, né? Mas enfim, a pessoa vai para uma lista negra que não tem mais horário. É isso. Pelo menos lá no consultório é assim que a gente faz e como eu oriento que seja feito. Também acho, mas as opiniões divergem. Nossa, tem paciente que suga e você sai exausta. Exato, Letícia. Você sai assim, meu Deus, acabou com a minha energia. E aí quem medita é muito legal, porque é o momento, de repente, de você pegar 5 minutos entre um paciente e outro,
3 minutos do que for, ligar uma meditação, uma musiquinha e você meditar, para você trocar e equilibrar a tua energia. Então, quem ainda não medita, faça meditação guiada, aprenda a meditar, porque eu não sou zero avançada em meditação não, tá? Eu tô bem no início, mas me ajuda muito, porque eu acho que é aquele momento que você controla o pensamento, recicla aquela energia e parte para os outros, para você também não carregar essa energia ruim, essa falta de energia para os outros pacientes, tá? Qual livro, Leandra? Negocie como se sua vida dependesse disso. É esse o nome, tenho quase certeza. Posso bater uma foto depois. Eu tô numa vibe, gente. De tanto livro, eu tô numa compulsão. Eu tenho que confessar pra vocês. Tá bizarro. Eu tô numa fase que eu tô querendo montar uma biblioteca. Então, assim, todos os livros que eu gosto, que eu, enfim, ainda não tenho, eu tô comprando porque eu quero mudar o cenário, quero realmente... enfim, é uma delícia você estar em casa à tarde e falar assim, quero ler uma coisa nova. Deixa eu ir lá na minha biblioteca ver o que tem pra eu poder ler. Tô nessa fase. Me julguem. Mariana, tá, se eu ponho na lista negra. Mariana também tem lista negra. É isso aí, gente. Ótima essa. Agenda fechada eternamente. É isso. Não tenho ainda lista negra, mas vou criar. Pode criar. A ideia que a gente tenha, gente, cada vez menos pacientes na lista negra, né? Para cada vez mais selecionar pacientes que estão comprometidos, né? Com o tratamento, com o nosso trabalho. Só que essa lista negra tem que existir. A Giza, aqui no consultório também tem lista negra. Ó, gente, negocie sua vida como se dependesse disso. Isso aí, acho ótimo, é esse livro. Eu vivo respirando. A regra da minha lista negra. Eu acho feio, mas é efetivo. Gente, é isso mesmo. É feio, mas também é feio a gente ficar na mão de uma pessoa que não nos valoriza, infelizmente. A lista negra é mais complicada de ser feita quando seu agendamento é feito por site. Exatamente, Flávia. Que aí você não tem esse controle. Tem o lista vermelha e negra. Olha só, o Maurício ainda tá mais avançado que a gente. Ele também tem a vermelha. A vermelha é da dificuldade, Maurício. O problema da lista negra é quando ela pede pra alguém tentar agendar e você diz que tem horário. Grace, você vai ter que sambar ali. E aí, gente, também, olha só. Vamos lá. O nosso código de ética, ele protege a gente em relação a atendimentos, tá? A gente não pode negar atendimentos de urgência, né? Emergência para um paciente que precise. Então, diante de uma emergência, a gente tem que atender. Em outras condições, a gente pode se negar a atender o paciente. Desculpa aí. Peraí. Foi. Em outras condições, a gente pode negar a atender o paciente, tá? Paciente ambulatorial, não tem energia, não está conectado, se tem algum conflito de interesse, você pode. Então, vamos dizer, Grace, que aconteceu isso, tá? Você disse que não tinha vaga para o paciente, outra paciente liga, marca, e a tua paciente, a amiga dela, descobre e faz um auê. Ligou reclamando, foi no consultório reclamando. Gente, verdade. Você vai usar da verdade. Olha, Mariana, ou Júlia, Joana... infelizmente, você marcou consulta conosco em 3 episódios diferentes, em 3 momentos diferentes, se você faltou. E quando você falta, são horários que a doutora deixa de atender paciente. Então, a gente percebeu, assim, até pode ser uma percepção incorreta, mas que você não estava tão comprometido com o tratamento assim. Então, diante disso, a gente, na verdade, limitou o atendimento. Se o paciente insistir muito, sabe o que você faz? Cobra antes a consulta. Porque aí se ele faltar ou não, você já avisa antes. Olha, faltou, perdeu o dinheiro. Tá? Eu acho que sempre que a gente joga com a verdade, cara, o universo nos ajuda. Porque é verdade, o paciente não pode ficar marcando, faltando pra vida inteira, né? Bom dia, meninas. Precisa trabalhar, Mariana. Vai com Deus. Beijo. Quem quer, remarca pra outro dia. Quem quer, remarca pra outro dia. E é recorrente, remarcando pra semana depois. Vermelha dá atenção, antecede a negra. Isso aí. Isso se formos o único médico da cidade. Tem que atender emergência se chegar no seu consultório ou se você for o único médico da cidade, né? Tem, Mariana? Tem. Uma emergência não pode se negar. Porque atendemos eletivamente no consultório próprio, né? No consultório próprio é eletivo, gente. É consulta, tá? Eu não forço a barra dizendo que a gente pode escolher o paciente. Não pode. A gente não quer, não tô falando isso de forma arrogante, de forma grosseira, nada disso. Eu só quero que os pacientes tenham o mesmo respeito pelo meu trabalho como eu tenho pelos deles, gente.
E tudo bem. Eu acho que tudo, gente, olha só, tem que ter flexibilidade, tem que entender o momento. Eu tenho muito paciente médico, eu já falei isso com vocês aqui outras vezes, muitos mesmo. Tem paciente anestesista, obstetra, pediatra, todos, guru. Tem pacientes meus que de última hora não podem ir. Semana passada eu tive isso, uma anestesista, uma super querida, Clara, me mandou mensagem. Clara, olha só, chegou uma urgência aqui, eu vou ter que entrar na cirurgia, eu não vou conseguir chegar no horário da consulta. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Olha, uma paciente já minha, eu sei a profissão dela, eu entendo que isso de fato pode acontecer e esse é o ônus de atender médico. Porque médico a gente sabe que tem uma vida muito louca, algumas especialidades. Nesse caso, você acha que ela foi pra lista negra? Não, cara, a pessoa teve consideração, mandou mensagem antes, isso aconteceu uma vez diante de todas as outras. Pô, faltou? A gente vai remarcar ela pra quando tiver vaga e, se possível, eu vou colocá-la o quanto antes. Eu também tenho respeito pela profissão dela. É através da profissão dela que ela consegue custear o tratamento, enfim. Eu acho que é tentar ter sensibilidade para aquela situação também, né, gente? Mas por telefone ou WhatsApp podemos negar? Mariana, você não vai dizer assim, olha, a doutora não quer te atender. A gente tem que saber também como fala, né? Mas pode dizer, olha, a agenda da doutora tá fechada nesse período e eu não tenho as próximas datas ainda. Me deixa seu número, seu telefone, que assim que a gente tiver a liberação dos próximos horários, eu faço contato. Pronto, entendeu? Pessoal, live acabando, né? Live acabando, a gente amanhã tem nosso encontro às 8 da manhã. Amanhã eu vou estar em outro cenário. Como eu falei, eu vou encontrar meus paizinhos, minha família, meus sogros. E a gente vai pra uma casinha, uma casinha ficar junto. E aí eu vou encontrar vocês dessa casinha amanhã, combinado? Sim, nesse sentido, tipo, os pacientes sempre acham que é urgência. Ah, não, gente. Urgência é urgência. Urgência que você não pode negar é PCR, é TEP, é paciente com urgência mesmo, tá? Tá, Mariana? A gente pode fazer uma live só sobre isso também. A gente pode trazer as discussões, essa questão de o que pode ser negado, o que não pode. Vamos combinar, tá? Pessoal, um super beijo. Boa quinta-feira para vocês. Espero que tenha tido utilidade. Fui!